Podemos começar, né? Vamos orar. Pai querido, nós queremos bendizer a Ti, ao Teu santo nome, nosso Pai amado, porque o Senhor é um Pai que nos surpreende com a Tua bondade, Senhor. Cada dia o Senhor tem nos amparado, nos guardado, a nós, ó Deus, diante dos dias que são maus, mas o Senhor tem nos dado esperança, tem nos dado paz, um lar, um abrigo. Nós Te louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Te louvamos pela grandeza do Senhor, pelas bênçãos do Senhor, pelos livramentos, porque acima de tudo Tu és Deus e a nossa confiança está em Ti, nos mistérios revelados da parte do nosso Salvador. Engrandecido seja o nome do Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Márcio, vou até citar hoje um livro que você nos indicou para ler, né? Li aqui, ó. Muito bom esse livro, hein? Depois eu passo o nome para o pessoal. Bem, gente, o texto que nós vamos trabalhar hoje está em 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 5. Vou ler o versículo 10. 2 Reis 5, versículo 10. Fala assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele iria ter comigo, por si ele de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar onde está doente e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá 2 rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Bem, esse é o texto. E nós vamos falar um pouco sobre esse texto. Graça e paz, Yara, nossa irmã, está participando aqui também, de outro estado, né? Leheim. Bem, o texto, né, para quem tem a oportunidade de ler a Bíblia, fala sobre um chefe da guerra do exército do rei da Síria. Algumas versões dizem que ele era um general, outro ele era chefe, outro era comandante. Ou seja, ele era um líder de um exército, era um comandante que ele foi confrontado com coisas totalmente diferentes daquilo que era o universo dele, né? A Bíblia diz que esse homem era um comandante do exército do rei da Síria. E interessante, assim, no início do capítulo 5, diz que através dele, Deus dava muitas vitórias ao exército. Ele era considerado um herói de guerra. E mesmo com todo essa bagagem que ele tinha, a palavra diz que ele tinha lepra, né? Ou uma doença na pele, não importa. Ele tinha esse problema. E numa dessas empreitadas do exército da Síria, eles trouxeram cativa uma menina, uma garota. Ela veio cativa lá de Israel. E ela era criada ali na casa de Naamã, que é esse comandante, esse general. E ela vendo a situação do seu senhor, falou assim: quem dera, né, se meu senhor, se ele conhecesse lá o profeta que há em Israel, ele ficaria são dessa sua enfermidade. Quando Naamã ele ficou sabendo disso, ele foi até o rei da Síria e relatou o que ele ouvira da parte da mulher dele, que a menina lá que veio de Israel cativa, ela passou para a sua esposa. Diante disso, o rei da Síria fez carta para o rei de Israel, e quando tomou conhecimento que Naamã iria até ele, e foi, ele ficou meio, né, até a gente diz, ficou meio na onça. Ele falou assim: porventura eu sou Deus para saber
vou curar a lepra desse homem. Como é que me coloca numa situação dessa? E o profeta Eliseu falou assim: não, deixa ele vir. E ele verá que há profeta em Israel. E aí, quando chegou lá, Naamã tinha a sua expectativa e Eliseu mandou lá o seu ajudador, o seu moço, falou para que Naamã, mandou recado para Naamã lavar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã, de início, não aceitou aquilo, que na terra dele tinha 2 rios, Abana e Farpá, que eram rios melhores, toda aquela argumentação dele. E aí interessante, os servos dele falam assim: meu chefe, meu senhor, se ele me pedisse uma coisa mais difícil, se eu não faria, então vai lá, faça o que ele mandou. E o texto diz, estamos aqui contextualizando, só para quem não conhece a passagem bíblica, se inteirar aqui. Aí ele foi lá e entrou no Rio Jordão e foi mergulhando, a ordem era lavar-se 7 vezes. Ele foi, e a Bíblia diz assim que ele ficou com a pele como de uma criança, ou então como de um menino, né? E ele ficou maravilhado e ele ficou curado, levou presentes, né? Muitos bens, vestidos, ouro, prata, enfim. Levou um monte de coisa para presentear ali o profeta. O profeta, não, eu não vou aceitar isso não. Estou sendo bem sucinto aqui, mas alguns pontos nós vamos abordar aqui, até porque nós estamos aqui de uma maneira muito extrovertida, né? Aprendendo junto a palavra de Deus. Interessante que no começo da leitura que eu comecei a fazer aqui a respeito do capítulo 5, fala assim que Naamã, antes de ter a experiência de ver ele curado, Deus já usava a vida dele para vencer, para ter vitórias, né? Antes mesmo dele confessar a Deus, de ter a convicção de Deus na vida dele, vencia a transformação, Deus já dava vitória a ele. É interessante que isso nos remete a uma reflexão. Antes mesmo de nós dizermos sim para o Senhor, de aceitá-lo, de conviver com Ele, tê-lo como nosso Pai, como nosso mestre, nosso ajudador, o Senhor já nos livrava. O Senhor, Ele cuidava de nós. Ele tinha misericórdia de nós. Eu lembro, assim, de alguns livramentos antes de eu estar na presença do Senhor, que eu via nitidamente que era algo maior que eu. Era a mão de Deus me livrando, me guardando, sendo comigo. Deus tendo misericórdia de mim e me ajudando, me tendo a paciência comigo, né? A graça de Deus, como diz aqui o pastor Sérgio, né, já era sobre nós, já nos preservava antes mesmo de sermos inseridos, e todos nós aqui, né, todos nós tivemos o nosso momento com o Senhor, a experiência de ver a mão do Senhor. A misericórdia do Senhor já era antes de nós, antes de tê-lo como nosso único e suficiente Salvador, ele já nos amparava. E nós obtínhamos vitória em vários aspectos da nossa vida, porque o Senhor era misericordioso. Mas eu quero que os irmãos prestem atenção numa coisa interessante. Naamã, ele era um chefe, né, de guerra, ele era um homem de estratégias. Ele era estrategista. Ele sabia fazer planos de como entrar, de como combater na batalha, de como agir, de como fazer a melhor abordagem. Ele tinha esses conhecimentos. De repente, toda essa argumentação, essa estrutura, ela é confrontada com a palavra de uma menina. De uma menina que não era nem
da pátria de Naamã, que não era nem da Síria, mas era de Israel. Era cativa, assim, a fala dela, racionalmente, ela não teria ali nenhuma voz ativa, mas ela falou assim: se o meu Senhor conhecesse o profeta aqui em Israel, ele ficaria curado. E é interessante que quando nós, dentro no contexto aqui de guerra, de comando, de general, de chefe do exército, né? Naquele tempo as pessoas iam com as suas armaduras para a guerra. E aí chega um momento que toda aquela estrutura de Naamã fora confrontada por uma palavra de uma menina, de uma garota. É interessante isso, sabe por quê, irmãos? Nós, com o passar do tempo da vida, ou até mesmo antes de consolidar de fato, nós confessarmos publicamente que só o Senhor é Deus, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Pai que cuida de nós. Nós tínhamos as nossas próprias batalhas, né? As nossas guerras. E usávamos uma estrutura que nós julgávamos ser conveniente, apropriada para enfrentar as batalhas. Mas quando o Evangelho de Cristo nos foi apresentado para uma nova vida, nova experiência, um chamado, o Senhor apresentou algo para nós que, racionalmente falando, nós julgarmos ser sem importância. Porque às vezes dentro da nossa armadura, né, estamos fazendo aqui uma figura de linguagem, nós ocultarmos algo, ou escondíamos algo, aquilo que nos enfermava, aquilo que nós olharmos e sentíamos infelizes. Ou até mesmo dentro de uma introspectiva, olhar para o nosso interior, algo que nos corroía, algo que tirava a nossa vida, que havia um desprazer em nós se olharmos daquilo, ainda que eu fosse forte para combater as minhas batalhas, e sendo vitorioso em algumas delas, não entendendo que era o próprio Senhor vencendo por mim, mas de termos a experiência de que o Senhor faria algo novo para a glória do nome dele. De que a partir de então, as vitórias que seriam alcançadas, que nós passaríamos, nós daríamos honra, glória e louvor ao nome do Senhor. Nós estamos aqui hoje numa live, né? Hoje, dia 9 de maio de 2020. Sabe quem venceu por nós hoje? Foi o nosso Deus. Ele venceu por nós. E é interessante que a maior vitória é nós olharmos para dentro de nós e não priorizarmos o nosso recurso, a nossa própria armadura, mas sabemos que o Senhor é que está diante de nós, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Tudo que Ele quer de nós é que nós confessamos que Ele vence por nós. Ainda que eu seja um estrategista, ainda que eu saiba nos diversos setores da vida ter uma desenvoltura, Ele quer que haja em nós uma dependência. Que nós sejamos dependentes dele, como uma criança. Naamã, mesmo sendo o comandante da guerra, o que levou ele lá? A fala de uma criança. Porque das tais é o reino dos céus, né? Enquanto não reconhecemos que Deus é Pai, que Ele cuida de nós, enquanto não há em nós essa dependência, nós não sabemos de fato o que é esse Pai, esse Abba na nossa vida cuidando de nós. É interessante, né? Eu sou caçula de 4 filhos, né? E
Um dia eu e meu irmão, meu irmão antes de mim, né? Inclusive ele é um pastor também. Um beijo, Júlio, meu irmão querido. Nós morávamos em um lugar que próximo do nosso bairro tinha hoje é um bairro, mas era só uma areia ali, ficava uma água, era um areal. E nós íamos ali, rapaz, um dia nós ali, garoto, né? Eu deveria ter uns 8 anos, uns 9 anos, ele, uns 13. A gente foi lá para esse areal e começamos a brincar, pular, tomar banho naquela água, saltar das barreiras ali de areia. Sumimos o dia todo. Aí, daqui a pouco, nós chegamos, né? Deu horário, passamos o dia ali. Fomos embora, chegamos em casa e o papai falou conosco bem assim: hoje eu vou dar banho em vocês, que vocês estão muito sujos. Aí, papai foi dar banho em nós. Mas nós tomamos uma coça de papai ali. Quando ele esperou a gente se despir ali no banheiro e tomamos alguns tapas ali do nosso pai. É interessante, rapaz, que nós nunca deixamos de amar aquele pai. Nosso pai foi muito bom. E eu e esse irmão que apanhamos junto dele, nós, interessante, quando meu pai ele ficou um ano acamado antes de vir falecer, e nós dois justamente cuidamos muito dele, dávamos banho, né? Nós revezávamos com o papai no hospital, né? Então, assim, o papai do céu às vezes deixa a gente apanhar, né? Ou bate um pouco na gente, né? De vez em quando a gente precisa tomar um tapa do papai. Mas a leitura de um pai que se preocupa conosco, que cuida de nós, ele não é omisso. Ele cuida dos filhos, ele se importa com a gente, ele cuida de nós. Então, Naamã, quando foi lá, ali, naquele momento, né, uma figura de linguagem, Deus queria que ele se despisse de toda a sua estratégia, o estratagema ali de luta de guerra, porque Deus lutaria por ele. E quando ele foi lá, o texto, né, o contexto fala ali no capítulo 5, que ele fala assim: por certo, certamente o profeta vai invocar o nome do pai dele, do Deus dele, ele virá, passar a mão na ferida e na pele ficará restaurada. E o profeta ele frustrou a expectativa de Naamã. Ele falou assim: não, avisa lá ele lá, o comandante, para ele ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Ele ficou assim: mas como? Lá na Síria, nós temos 2 rios e tal. E eles são melhores, né, do que o Rio Jordão. O Rio Jordão não tinha beleza, as águas dele, do Rio Jordão, não eram límpidas como os 2 rios da Síria. E antes desse mergulho, a concepção de Naamã a respeito de como seria, né, a cura dele, às vezes a gente tem dentro de nós, nas nossas concepções, uma liturgia de como vai ser, de como Deus vai agir, de como será. Os ritos nós já temos. Nós temos os ritos, né? Tudo bem, Ícaro? Um abraço, meu querido. Nós temos os ritos de como Deus vai agir. E aí Deus vem e age na nossa vida de maneira que nós não esperávamos. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus são simples. Ele só quer que nós experimentemos deixar as nossas estratégias e vivenciar a que ele propõe para nós. E Deus tem as formas dele agir, né? E como o profeta Eliseu falou assim: não, manda ele lavar lá 7 vezes. E no momento ele foi, né, ali contencioso diante daquilo ali. Aí os servos dele falavam: mas, senhor, mas se ele mandasse fazer uma coisa mais difícil, você não faria?
Aí, por fim, ali, Naamã acabou acatando e começou ali a mergulhar no Jordão, e ele ia mergulhando, a sua pele ia ficando restaurada, e ele ia vendo como era bom, né, a ação de Deus na nossa vida. Meus irmãos, há um processo de Deus na nossa vida. Quanto mais nós mergulhamos na intimidade com o Senhor, quanto mais nós nos relacionamos com Ele, temos relacionamento com Ele, mais Ele vai se revelando. Mas Ele age em nós de dentro para fora, né? Como eu havia dito antes, Naamã ia para suas batalhas com a sua couraça, com a sua armadura, mas quando ele olhava para si, havia lepra, havia a sua enfermidade. Mas o Senhor trabalha nele para ele fazer coisas que estariam além daquilo que era a sua compreensão. O fato de simplesmente mergulhar. Mergulhe no conhecimento do Senhor. É importante nós estudarmos, nós temos aprender a teologia, é importante. Mas mergulhe no relacionamento com esse Pai que quer que nós entendamos o quanto ele é importante na nossa vida, o quanto é necessário. E quando Naamã ele mergulhou ali, ele viu que a pele dele ficou como uma menina. E quem alertou a senhora de Naamã a respeito daquilo que o profeta, sendo usado por Deus, faria na vida de Naamã foi a menina. Então nós precisamos ser crianças diante de Deus. Não é uma questão de sermos imaturos, mas de haver em nós uma dependência. Meus irmãos, nós não podemos nos enganar, né? Título nenhum que possamos ostentar, cargo eclesiástico, ser pastor, ou não ser, nós precisamos ser dependentes do nosso Senhor. Nós precisamos ter essa necessidade de tê-lo em nossa vida, de ele falar com a gente, nós ouvirmos. Então é interessante que eu estava lendo um livro outro dia, depois eu vou até colocar aí o nome do livro para vocês, né? Até na página 5, o nome do livro é O Cavaleiro Preso na Armadura. É. Aí diz bem assim, ó: embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido. Se ao conhecido me agarro. Vou repetir: embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido me agarro, né? Então Deus colocou diante de Naamã o desconhecido. Era um mistério que precisava ser desvendado, né? É nós desfazermos da nossa armadura, da nossa argumentação. Porque Naamã falou assim, ó, na Síria tem 2 rios. Aí o profeta fala que eu vou me banhar num rio só no Jordão. É porque quando a gente vem com os nossos argumentos, eles são maiores, são mais até daquilo que é proposto a nós. Mas quando nós simplesmente mergulhamos no conhecimento de Deus, né? Nós somos purificados por esse conhecimento. E é interessante, irmãos, né? Como é que a palavra, né? A nova e a velha aliança, elas fazem esse link, né? Em Efésios, né? Carta aos Efésios, capítulo 6, fala da armadura de Deus. Diz assim, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. No versículo 13, assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir diante do dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, os calçados, os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica com todos os santos, né? Então, assim, é tempo de trocarmos, né, irmãos? Tirarmos essa nossa armadura e abraçarmos o novo de Deus, né? É a proposta, né? Aquilo que Deus tem para nós, uma vida, uma experiência, para um chamado, né? Eu já vi homens que resistiram à voz do Senhor, sofreram um pouco. E vi homens assim que ainda num momento da vida não querendo o Senhor, e é isso mesmo, a fé não é para todos. Mas quando entender o propósito do Senhor, meus irmãos, Deus não está nos chamando para uma religião ou por uma boa liturgia, para ritos. Deus está nos chamando para termos um encontro com Ele, para mergulharmos, né, nessas águas da palavra dEle, do conhecimento dEle. Mas não é para ficarmos conhecimento, para ficar um cabeção, uma cabeça inchada de conhecimento. Mas Deus nos chama para um relacionamento, né? Como diz a Renata aqui, desfrutarmos os dias bons e aprendermos com os dias maus. É isso mesmo. E quando Naamã ele foi purificado da lepra dele, ele falou assim para o profeta, profeta, eu vou ter que ir lá com o meu rei, ele vai lá cultuar o Deus dele, e ele, quando ele vai ajoelhar, lá diante do Deus dele, Rimon, salve no nome do rei, eu tenho que me ajoelhar com ele. Aí o profeta falou assim com ele, fique em paz. Meus irmãos, é preciso entender uma coisa. A experiência de Deus na nossa vida, ela nos traz paz. Ela não pode nos trazer peso. Ela não pode nos trazer medo. Ela nos traz paz. Porque todo dia é interessante que nós meditemos uma coisa. Como éramos antes, como estamos hoje. Estamos nos submetendo tão somente a uma ritualística, a uma religiosidade, ou estamos numa vida para uma novidade, para uma experiência, para mantermos um chamado diante do Senhor. Então o profeta falou com ele assim, fique em paz, rapaz, vai fazer o seu serviço. Eu me lembro uma época, né, que eu trabalhava, eu era segurança dignatário, né, eu era guarda-costas, como tem naquele filme de... Tinha aquela música bonita lá de Whitney Houston. E nós fazíamos segurança do chefe do executivo no nosso estado. E na minha equipe tinha alguns meninos nela crentes, né, evangélicos, religiosos, enfim. E quando nós íamos numa determinada cerimônia e nós chegávamos na porta daquele lugar, alguns ficavam ali e não entravam, né? Eu cheguei para eles, eu era chefe deles, falei assim, gente, aqui nós somos profissionais e nosso Deus, ele não está contido no lugar, numa estátua, num amuleto, mas ele está aqui, porque ele agiu de dentro e de fora. As enfermidades que nos assolavam no contexto espiritual, ele curou. Então vamos glorificar Deus fazendo o melhor trabalho, né? Glorifica a Deus, honra a Deus no seu trabalho, na sua família, nas ruas, na sua comunidade. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E como Eliseu falou para Naamã, vai em paz. Irmãos, vamos buscar essa paz que só o Senhor tem, né? Às vezes as pessoas elas têm esse Deus como um Deus inquisitor, punitivo. Mas Deus é o nosso Pai, que cuida da gente com muito amor.
que cuida da gente com todo prazer, com alegria, que cuida da gente de uma maneira que nós não esperávamos, né? Aquele dia papai me corrigiu, mas até o último dia da vida dele eu o amei. Foi uma grande experiência que obtivemos com ele. Então nós estamos passando esse momento no mundo. Será que o papai está nos punindo ou não? Isso não importa. Importa que ele é Deus. Importa que ele está na nossa vida, né? Não vivamos a aflição do dia vindouro, mas vamos viver o dia de hoje com esse Deus que é o nosso Pai, que cuida de nós, que zela por nós, que cuida da gente cada dia, né? Vamos sair das nossas armaduras, das nossas concepções, né? Vamos abrir a mente para o novo, né? Nós não podemos ficar agarrado com aquilo que é o velho. Vamos abrir a mente para aquilo que é desconhecido no contexto daquilo que Deus apresenta para nós. Não é, Senhor, me ajuda. Não, Senhor, está acontecendo esse momento novo no mundo. Eu preciso senti-lo como Pai, que cuida de mim, que cuida da minha vida. Amém, meus queridos? Essa hoje é a nossa meditação na palavra, né? A nossa fala. Que o Senhor possa nos abençoar, né? Queria mandar um abraço aqui para o Ícaro, a Yara, todos aqui, né? Estão participando, minha querida esposa, Gleice. Um beijo no coração de todos, né? Deus possa abençoar cada um de vocês. E que a gente possa ter paz. Ó, vai em paz, hein? Quero deixar aqui também, né? Um beijo desde já para todas as mamães, né? Domingo aí será o Dia das Mães. Um abraço para vocês, mulheres aí, que pessoas importantes na nossa sociedade. Deus abençoe, tá? Até o próximo sábado aí com a nossa próxima transmissão. Lembrando que amanhã tem EBD, né? Às 9 da manhã e às 7 da noite também temos o nosso culto. Teremos uma ceia online aí. Vai ser um momento aí especial aí com o Senhor. Amém? Um beijo. Depois que eu lavei a minha mão com álcool gel, é claro, né? Um beijo no coração de todos. Lourenço está dizendo ali, dispensemos as nossas armaduras, como Davi fez quando Saul lhe ofereceu a sua, isso mesmo. Sabe por quê? As armaduras que são oferecidas a nós, elas são pesadas, mas o jugo de Jesus é suave. Há uma leveza em servir o Senhor. Ó, vai em paz, hein? Um abraço, fique com Deus.